Bom dia, meus amores. Então a gente começa mais uma aula, tá? Mais uma conferência nossa do 8º ano. Hoje é dia 24, tá? E hoje eu separei para vocês uma revisão dos capítulos que vão cair na prova. Então, quais são os capítulos que irão cair na prova? Capítulo 8, 9 e 10, tá? 8, 9 e 10, que são os nossos capítulos da prova. E aí eu vou fazer um resumão de tudo, tá? Não vou mencionando os capítulos, não. Vou fazer um resumão de tudo. E esse resumo já tem no portal e a atividade também já está no portal, que eu deixei lá uma folhinha contendo 8 questões, que aí dando tempo a gente faz aqui e aí você já tem as questões corrigidas, tá bom? Então vamos lá, gente. No nosso estudo, nós começamos a falar sobre o sistema capitalista, né? Que é um sistema que visa o lucro, né? O capitalismo ele visa o lucro, visa muito a questão da privatização também, né? Das empresas privadas, tá? Então ele vai sempre dar essa questão da lucratividade. E aí a gente começa a dizer que esse sistema capitalista ele tomou grandes proporções mundiais, né? E essas proporções elas acabaram tendo assim uma grande influência no processo global, tá? Então, acabou tendo uma grande ligação, né, esse sistema econômico, e ele acabou gerando esse processo todo de ligação. Lembrando que o processo capitalista é um processo, né, um processo econômico pelo qual a gente consegue entender, né, que é um sistema que acaba visando totalmente a questão da lucratividade do grande empreendedor, né? E aí eu começo a perguntar a vocês: alguém saberia me explicar o que seria uma rede geográfica, uma rede global, uma rede geográfica? Como vocês mencionam sobre isso? Alguém saberia me dizer o que seria uma rede global, uma rede geográfica? Sim ou não, gente? Vamos lá, gente. Eu não, professora. Não lembram? Não estão lembrados? Então, olha só, gente. Eu farei isso tudo para vocês do processo capitalista, tá? Então, quando ocorre a interligação econômica, né, os países eles estão integrados economicamente, né, essa ligação, essa venda de produtos, essa compra, né, essa questão do mercado internacional, né, isso tudo a gente pode dizer que é uma rede de ligação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Algum aluno aqui já comprou algum produto que veio de outro país? Alguém já comprou? Algum produto que veio de outro país? Assim, eu fiz uma compra num site da China. O produto veio da China ou veio do Japão? Alguém? Eu já, professora. Já? Então, isso tudo só foi possível, né, devido a esse processo das redes globais, que faz o quê? Essa ligação, né, entre os países. Então, as redes globais, elas acabam tendo grande influência financeira, no poder financeiro, no poder econômico de cada país, tá? Então, essa ligação aí entre essas redes, a gente consegue destacar como, né, as redes globais, tá? As redes globais nada mais é do que a interligação mundial, tá? De todos os países interligando, né? E vendendo os seus próprios produtos, ou comprando, ou vendendo, né? Então, isso tudo faz parte do processo das redes globais, né? Que é as redes que acabam gerando aí esse capital, essa renda, esse dinheiro, tá?
os Estados Unidos e os países europeus, eles acabam sendo bem mais desenvolvidos. E por eles serem desenvolvidos, o que acaba acontecendo? Eles acabam formando um triângulo, né? Estados Unidos, países europeus e também os asiáticos, países asiáticos. E eles fazem esse triângulo. Então, esse triângulo, né, de venda, de compra, a gente chama de trade, tá? Que acaba constituindo essa rede, é uma rede própria, é uma rede econômica global, tá? Então, os trades, eles acabam ligando os Estados Unidos, liga também os países europeus e os países asiáticos. Então, eles formam um triângulo, tá? Por eles formarem esse triângulo, acaba formando essas redes geográficas também, de grande importância, tá? Então, a gente chama isso de trade, tá bom? Não esqueçam. Existe também alguns acordos, né? A gente sabe que a venda de produtos existe alguns acordos. E esses acordos, eles podem ser acordos de livre comércio, né, que a gente chama o acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, a gente chama de NAFTA, tá? A NAFTA é esse acordo aí que é feito entre o livre comércio entre esses três países, porque eles podem ter circulação própria, tá? E acaba tendo essa ligação aí, o comércio ele não precisa pagar imposto ou o imposto é reduzido, entre eles fazem um acordo, né? É como se eles pudessem circular livremente com seus produtos nesses países, tá? Existe também o processo da União Europeia, né, que é um acordo também entre 28 países, né, que acabaram tendo essa cooperação econômica entre eles e política também, tá? E existe também um outro acordo, que é o acordo do Bloco Ásia-Pacífico. O que é isso? São vários acordos comerciais entre esses países, tá? Então, os países eles acabam fazendo acordos para ficar a sua economia ser diferenciada, né? E ter mais lucratividade. Gente, até aí, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? A respeito das redes, a respeito das redes globais, desses acordos, não? Tem certeza? Então, posso seguir? Então, vou seguindo, tá? Existe também as empresas, né? As empresas transnacionais. O que são as empresas transnacionais? São as empresas que acabam se instalando, né? Em outros países, né? E aí elas acabam englobando aí, muitas empresas, elas acabam se englobando, mais de 70 mil empresas, que são empresas mães, né? A gente tem diversas espalhadas pelo mundo. E qual é a vantagem de uma empresa transnacional se instalar em um outro país? Qual é a vantagem para elas? O que vocês acham? O lucro dela seria maior? O lucro seria maior, né? E até porque o que acaba acontecendo? Essas empresas, além de lucrarem mais, elas conseguem produzir também mais, né? E diminui o custo com o transporte, né, gente? Porque o transporte ele acaba sendo um pouco mais caro. Tanto é que às vezes quando a gente compra um produto, né, e esse produto vem de fora, e aí a gente sempre vai olhar assim, quando a gente faz uma compra pela internet, a gente sempre olha assim, e o frete? Né? Quanto que é o frete? Quanto que a gente vai pagar de frete? Porque o transporte ele acaba sendo o quê? Muito mais caro. Às vezes o frete não compensa o valor do produto, né? Às vezes o produto é R$ 10 e o frete é 20. Vai compensar? Às vezes não compensa, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Então, isso tudo ele está interligado aí nesse processo de globalização de redes globais, dessa compra, dessa venda, desse setor econômico, tá? Outro ponto que eu queria mencionar para vocês de grande importância são os refugiados. Então, o que são os refugiados? Quem são os refugiados, gente?
Alguém saberia me explicar? São as pessoas que saem do seu país por algum motivo, se por guerra ou algo do tipo, e vai se refugiar ou vai se esconder em outro país que não seja seu de origem. Exato, muito bem, né? Então essas pessoas elas acabam indo, né, para outros países por motivos como mesmo o Lucas mencionou para gente, a questão de perseguição, né, a questão ambiental, a questão territorial mesmo de guerras, de conflitos, tá? Perseguições, né? Então isso tudo a gente consegue aí mencionar com relação a parte desses refugiados, tá bom? E aí existe também com relação a isso, né? A ONU ela acaba assegurando alguns direitos, né? Direitos com princípios de igualdade, né? Quando a pessoa ela vai ter o direito vamos dizer assim, tem todo o direito daquele país as leis, né? Outra coisa também é a questão de liberdade, ela vai ter as liberdades com relação a sair livremente, né? Entre outros aspectos, e a questão da solidariedade, né? Que é a questão da justiça também, que a ONU consegue assegurar. Dentre dentre tudo isso que eu falei para vocês, existe também as ações concessionárias do Acnur. Lembra que eu falei que o Acnur ele acaba sendo uma das grandes instituições, né, que acaba assegurando aí o refugiado. E dentre elas existe o que eles acabam assegurando? As pessoas que fogem, né, para campos, entre os campos de refugiados, né? Então eles acabam assegurando, dando alimentação, né? As pessoas que vão para lá em situação de emergência, né? Quando eles acabam indo para um lugar, então eles vão procurar estudos, vão procurar emprego para essas pessoas. Existe também o processo do asilo político em outro país. É quando o asilo ele vai ocorrer quando, né, o refugiado ele for aceito por esse país, né? E ele acaba sendo legalmente, né? O país acaba aceitando ele legalmente, com toda a documentação, e ele acaba se tornando um membro, né, daquele país, tá? Então a gente chama isso de asilo político. E também quando existe também uma outra situação quando o refugiado ele volta para o seu território, né, para sua casa, para que é o refugiado que ele acaba indo em retorno à sua nação, né? Tá? Então tudo isso acaba sendo essas ações das concessões do Acnur. Tá? Lembrando que viver em um estado significa você habitar no próprio território, né? A ter fronteiras, a transitar livremente, tá? Então tudo isso acaba sendo de grande importância com relação ao próprio as questões territoriais, tá? E existe também, com relação a tudo isso, né, que eu falei para vocês, a questão do refugiado, com relação aos problemas que podem ser ambientais, pode ser de qualquer forma, seja elas como refugiado vier, existe também que cada país contém o seu sistema de governo, né? E os sistemas eles podem ser monarca parlamentarista, né? Quando você tem o monarca e um parlamentar, pode ser uma república presidencialista quando você tem apenas o presidente, pode ser uma república parlamentarista quando você tem um presidente, né, e uma pessoa do próprio parlamento, uma monarquia quando você tem a concessão de um monarca, né? E ele pode ser também um governo ditatorial, tá? Quando ele é feito por um representante só, de forma de ditadura, né? Que é aquele único partido, tá? Então, assim, são divididos os governos, tá bom? Lembrando também que nós estamos estudando sobre as questões das guerras, né? Existiu
a Guerra da Bósnia, né, que acabou sendo um conflito que ocorreu entre 1992 e também 1995, né, que eles pediam a independência aí da Bósnia, né, que acabou envolvendo grandes grupos étnicos, né, que acabaram tendo grande influência. Existiu também a Guerra do Kosovo, né, que foi o último ato dos Balcãs, né, que acabou tendo essa formação, né, do próprio continente. E a gente também menciona a parte da África, né, do continente africano também, né, que é um continente muito pobre, né, que passa por diversos conflitos. Entre esses conflitos, a gente pode mencionar a questão de Ruanda, né, que eles sempre buscam a independência, que acabou tendo grandes referências, né, que acabou sendo marcada por grandes conflitos europeus, né, e também os grandes conflitos entre os próprios grupos de Tutsis e Hutus, né, que eles acabam tendo aí grande importância com relação a esses conflitos que acabam ocorrendo no continente africano, tá? Lembrando que esses conflitos do continente africano, ele acaba sendo mencionados até hoje, nos dias atuais, tá? Então, a gente acaba tendo essa relevância aí com relação a esses conflitos, tá bom? Gente, alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não. Não? Então, esse foi um resumão, assim, um basicão que eu dei para vocês. Agora eu vou começar aqui a fazer com vocês as atividades, porque vai dar tempo, são 10h17, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês, só um minuto. Veja se vocês estão vendo a tela das atividades, sim ou não? Sim ou não, gente? Das atividades ainda não, Atividade mas eu tô vendo. Foi agora? Agora foi. Foi? Beleza. Então, vamos lá? Eu fiz aqui, coloquei 8 questões para a gente ir só treinando, tá? Mas são 8 questões que vão levar vocês aí aos pensamentos, né? E vai ajudar também vocês na prova, tá bom? Vai ajudar aí de alguma forma. Então, na número 1 fala assim: em 1º de janeiro de 1994, o Acordo do Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, ocorreu em vigor. O NAFTA criou, né, uma das maiores zonas de comércio livre, que agora liga 450 milhões de pessoas que produzem 17 trilhões de dólares em bens e serviços. O comércio entre os países NAFTA vem crescendo desde que o acordo entrou em vigor. O NAFTA tornou-se um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte deles apenas. Quais são os países que fazem parte da NAFTA? Letra A: Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Brasil. Sim ou não, gente? O que vocês acham? Não. Estados Unidos, Canadá e México. Estados Unidos, Canadá e México. Todos apostam na letra D? Sim. Ou tem alguém que discorda? Pode Eu não, discordar. acho que é a D também. Pode discordar, não tem problema não, tá? Mas quem respondeu a D respondeu certo. Alguma dúvida, gente, nessa questão? Não? Sim ou não? Não. O que é um trade, gente? Lembra que eu falei do triângulo? Lembra que eu falei do triângulo econômico? O que é um trade? O trade nada mais é... Vamos ver se vocês lembram. Ó, já falei que é um triângulo. É um triângulo... É um conjunto de 3 entidades, seres, objetos, etc. Não sei. Isso. É um triângulo formado por quem? Estados Unidos. Quem é formado? Estados Unidos. Países europeus. Lembrando que são os países europeus mais desenvolvidos, tá, gente? E países asiáticos.
Eita. Países asiáticos. Esses países, esses trades, né, eles acabam tendo o poder econômico no espaço global, tá? Então, ele acaba tendo aí o poder econômico no espaço global. Gente, aqui vocês precisam colocar alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não. Beleza. Aqui vocês precisam descrever os tipos de sistema de governo. Sistema monarca parlamentarista, gente. Quem atende por esse governo? Pode tirar a cola do livro. Meu Deus. Vamos lá, gente. Quem lembra? A gente possui o poder legislativo nesse tipo de governo, o executivo. Não, olha E só. Quem participa do governo monarca parlamentarista? Ah, entendi também. Vê aí. Pode falar de novo, professora? Eu não entendi. Quem participa do governo... Olha só, gente. Deixa eu botar aqui, ó. Os República... países ocidentais? Não, olha só. Quem participa de uma república presidencialista? Quem comanda? Aqui no Brasil, gente. Quem O comanda? presidente? Isso, a gente tem um presidente, né? Então, Sim. é um presidente. Quem comanda o sistema monarca parlamentarista? Vem no livro, gente. Vamos lá. Monarquia gera realeza, então seria o rei ou a rainha? Um rei, ou uma rainha, né? No caso seria a realeza. É o rei ou uma rainha, que mais? Tem aí no livro. Não sei. Uma monarquia, gente, parlamentarista. Não lembram? Não lembram, não? Não, gente. Ninguém. Eu sei que ele tem o controle sobre o poder legislativo. Sim, então, ó, quem participa? O monarca, né, que pode ser um rei, uma rainha, e mais um ministro, Chefe. né? O ministro do parlamento. Uma república parlamentarista, gente. É uma república parlamentarista? É o quê? Quem executa, quem manda na república parlamentarista? Quem manda na república parlamentarista? O chefe do governo e chefe de estado? Sim, também. Então, ó, vamos lá. Um chefe do governo e do estado. E a monarquia, gente? A monarquia é a realeza. Isso, a realeza, né? Que é o monarca. E a ditadura, gente? E a ditadura? Eu sei que é uma forma autoritária. Isso, um E partido diz único, que é um né? governo democrático. Democrático? Na ditadura? Não, Não é Não. democrático. sei que não é. Ah, tá, entendi. É um governo único, né? Sim. E coloca aí todas as suas ideias e todo mundo precisa aceitar, né? A ideia dele é única, exclusiva e pronto, e acabou, né? Assim é o pensamento do governo de ditadura, tá? Alguma dúvida, gente? Até aí? Não. Beleza. Não.
Na número 4, a disputa mais recente do continente africano é denominada pela Guerra dos Tutsis e Hutus, Guerra de Ruanda, Guerra da Bósnia ou Guerra de Kosovo? O que vocês acham? É a Guerra de Médio. Kosovo. A mais recente? É Letra a A, letra D, professora. Letra D. letra D, a mais recente? Todo mundo aposta na D? Sim ou não? Sim. Beleza, mas todo mundo errou. Letra A, gente, né? A mais recente é a letra A, entre os Tutsis e Hutus, na Guerra de Ruanda, tá? Na divisão aí entre esses povos, tá? Então, seria a letra A. Número 5, o que é um asilo político, gente? Né? Quando o governo decide abrigar pessoas que vieram de outros países. Isso é quando um refugiado, né, consegue total garantia que não precisará de voltar ao seu país, tá? Então, ele consegue todos os direitos, recebendo tratamento individual e diferente do coletivo. Alguma dúvida, gente, na 5? Não? Beleza. 6. Lê as informações abaixo. A imigração haitiana no Brasil iniciou-se em 2010, após um terremoto a devastar o país, fazendo milhares de haitianos buscar refúgio no Brasil. Podemos afirmar que esses refugiados podem ser considerados refugiados de guerra, refugiados políticos, refugiados ambientais ou pessoas que querem conhecer outros países. O que vocês acham? Refugiados ambientais. Letra C. Letra C. Letra C, né? Refugiados ambientais. Muito bem. Número 7. A Guerra Civil de Ruanda, que ocorreu em 1900 e 1994, ficou marcada, sobretudo, pelo genocídio em cerca de 800 mil... Tutsi. Qual a letra? Letra D? Letra D, os Tutsis. Isso aí, muito bem, tá? Deixa eu só... Vermelho. Beleza. Alguma dúvida, gente, nessa também? Não? Sim ou não? Não? Beleza. De acordo com as características encontradas no estado, julgue as alternativas abaixo com V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Poder do Estado, né, no caso. Submeter-se a determinadas formas de governo, como monarquia ou república, que podem se desestabilizar em tempos de guerras externas ou guerras civis. Tá falso ou verdadeiro? O governo ele pode ser monarca ou república e ele pode se desestabilizar em tempos de guerras externas, fora, ou guerras civis, que são guerras dentro do próprio Estado. Essa afirmativa está falsa ou verdadeira, gente? O que vocês acham? Ó. Gente. Alunos. Alguém? Professor, eu não fiz a questão 8. Foi a única que eu não consegui fazer. Beleza, então, não tem problema. O que você acha? É falsa ou verdadeira essa? O que vocês acham? O Estado. Vamos lá, vamos pensar. O Estado, ele acaba... ele pode ser monarca ou pode ser republicano? Sim ou não, gente? Sim, né? E ele pode se desestabilizar se ocorrer alguma guerra, ele pode se desestruturar. Se ocorrer alguma guerra, o Estado ele pode se desestruturar?
Pode, Sim. né? Então, seja guerra externa ou guerra civil, ele pode entrar em crise, ele pode, por exemplo, quando houve, né, a questão da crise, né, onde o governo aqui do Rio de Janeiro, quando não pagou os servidores, né, isso daí, ele não entrou numa crise, numa guerra aí entre eles, né, que acabou não pagando, né? Então, ele pôde ocorrer, ele conseguiu sair da crise? Em tempos, digamos que sim, né? Só que ele entrou na crise, tá? Então, a gente pode dizer que ele pode se submeter a esse processo também. Então, essa alternativa seria verdadeira. Transitar sem liberdade dentro do território, pois há barreiras em seu interior, a pessoa pode transitar sem liberdade dentro de um território do Estado? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá, gente. Só falar se é verdadeiro ou falso. Eu acho que é falso. Falso, né? A gente não tem. O governo não nos dá a liberdade da gente transitar livremente, né? Então, é Sim. falso por conta disso. Viver sob um governo que tem o poder soberano, ou seja, que exerce controle exclusivo dentro do território e marcado por fronteiras nacionais, verdadeiro ou falso? O governo ele tem o poder soberano dentro daquele estado, ele tem o poder naquele estado, naquele espaço. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o governo, né, dentro do nosso estado, né? Então ele tem um poder soberano de controlar tudo isso, né, de ter o controle exclusivo. Ele É pode mandar. verdadeiro? Oi? Quem falou É aí? verdadeiro? É verdadeiro? Sim, porque o governo do Rio de Janeiro, ele pode mandar no governo de São Paulo? Ele pode falar, não, ó, tá fazendo tudo errado, eu quero que faça desse jeito. Ele pode fazer isso? Não. Ele só pode mandar dentro do Rio, não é isso? Então, ele acaba sendo soberano, né? E tendo controle exclusivo dentro daquele estado. Tá? Então, a gente denomina como verdadeiro. E, por fim, a letra D, o Estado ele pode habitar em um território sem fronteiras? A gente pode dizer que é um Estado, um lugar que não tem fronteiras? Sim ou não? A gente pode denominar como um Estado sem fronteiras? Não, né, gente? Porque todo estado ele é demarcado pelo seu espaço, por suas fronteiras, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma Não. dúvida? Não? Então vou deixar esse gabarito para vocês, tá? No portal, eu já deixei a atividade e vou deixar também o gabarito. Vou deixar essa conferência, tá? Para vocês. E se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente fecha a nossa revisão aqui, tá bom? Tem um resumo lá, peguem o resumo e peguem a atividade para vocês refazerem. Lá tem a atividade em branco, aí vocês podem refazerem, copiar no caderno, tá? E podem também ir corrigindo, tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês.